Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje é 5 de julho de 2020. Eu sou o evangelista Wellington, da sede da Assembleia de Deus Montese. E hoje nós iremos iniciar um novo trimestre, dos quais nós iremos falar sobre os profetas menores. Então, aqui na introdução, nós iremos falar um pouco sobre o propósito de cada profeta, a mensagem que ele trouxe para sua época. Nós iremos compreender acerca dos 3 impérios que os profetas menores profetizaram, por que colocaram este nome de profeta menores e tantas outras lições maravilhosas. Na realidade, eu vou usar como base uma revista antiga do ano 2012, do 4º trimestre. Alguém pode ter ela? Aqui, ó. Os 12 profetas menores. Advertência e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. A gente vai usar essa revista como base. E eu creio que será algo maravilhoso para as nossas vidas. Então, a primeira lição, a atualidade dos profetas menores. Texto áureo, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Romanos capítulo 16, versículo 26. A verdade prática é, por ser revelação de Deus, a mensagem dos profetas é perfeitamente válida para os nossos dias. A leitura bíblica em classe está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificiais compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que palavra maravilhosa! O apóstolo Pedro, aqui na sua 2ª epístola, ele cheio de graça, de autoridade, ele começa falando da grandeza, da soberania do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Senhor aqui no grego é Kyrios, que fala de soberano. Louvado seja Deus! Ele vai dizer que esteve presente no Monte Santo, no momento da transfiguração, onde ele pôde contemplar o Cristo glorioso. E naquele momento uma nuvem o cobriu. Nós entendemos que aquela nuvem é a própria Shekinah, a nuvem da glória de Deus, onde ali ele ouviu, junto com os outros 2 discípulos, a voz do eterno Deus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então nós iremos compreender, entender
que as mensagens que Deus entregou para cada profeta menor, elas são mensagens completamente atuais, contemporâneas, onde nós podemos extrair lições muito edificantes para a vida do jovem, para a vida do obreiro, para a vida da igreja. O primeiro ponto dessa lição é sobre os profetas menores. O segundo ponto, a mensagem dos profetas menores. E o terceiro ponto, a inspiração divina dos profetas. Então, esta coleção dos profetas menores compõe dos seguintes livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa coleção de 12 livros, na realidade, na Bíblia hebraica, ela é distribuída de forma diferente. E eu quero que você observe neste quadro como a Bíblia hebraica ela está distribuída. Ela é chamada de Tanakh e é dividida em 3 partes: a Torá, os profetas e os escritos. Então, na primeira divisão da Bíblia hebraica, Tanakh, está a Torá. Então, a primeira sílaba, o Tá, se refere à lei, que é a Torá, que é composta dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda parte são os profetas, onde eles dividem entre os profetas anteriores e os profetas posteriores. Nos livros dos profetas anteriores está Josué, Juízes, Samuel e Reis. Na realidade, é diferente da nossa divisão, onde nós temos primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel. Então, na Bíblia hebraica, a divisão é completamente diferente da nossa. É por isso que lá vai ter em torno de 22 livros. O segundo bloco de profetas é os profetas posteriores, aonde está Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, dos quais nós os conhecemos como profetas menores. Na realidade, este termo de profetas menores, ele começou a ser usado desde o tempo de Agostinho, no fim do 4º século. A igreja começou a empregar este termo profeta menores por causa da sua brevidade, por eles serem livros mais curtos. Não é porque eles tenham menos importância, não é porque eles sejam insignificantes, não, muito pelo contrário. Estes homens também foram usados pelo mesmo Espírito Santo, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Então nós vemos aqui os livros, a parte da lei, o segundo bloco, que são os profetas, conhecidos como os profetas anteriores e profetas posteriores, e nós temos os escritos, que é conhecido pelo termo Ketubim. Então nós vamos ter na primeira parte a lei, o Nebim e o Ketubim, aonde estão os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Também tem os 5 rolos, cânticos, os cânticos, Ruth, Lamentações, Ester e Eclesiastes. E nós temos os livros históricos, de acordo com a Bíblia hebraica, a Tanakh, que é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, como você pode observar neste quadro, aí está a divisão da Bíblia hebraica. Agora eu quero que você entenda a divisão da nossa Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, como você pode ver nesta imagem. O Antigo Testamento são 39 livros.
O Novo Testamento são 27 livros. A divisão do Antigo Testamento é a seguinte: o Pentateuco, 5 livros. Os livros históricos, 12 livros. Os livros poéticos, 5 livros. Os livros proféticos são 17 livros, que são os profetas maiores, composto por 5 livros, e os profetas menores, composto pelos 12 livros. O Novo Testamento, a divisão é a seguinte: temos os evangelhos, que é a biografia da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos. Temos as cartas, na realidade, as cartas paulinas e também as cartas gerais. São 13 as cartas paulinas. Nós temos 5 cartas gerais e nós vamos ter 3 epístolas joaninas. E o último livro, que é o livro da Revelação ou Apocalipse. Nós precisamos entender que o período da história dos profetas menores foi um pouco menos de 300 anos, né? E durante estes quase 3 séculos, houveram acontecimentos nacionais e internacionais deste período. Eu quero que você observe neste slide os grandes acontecimentos que tiveram. No ano 720 a.C., os assírios conquistaram Samaria e transportaram as 10 tribos de Israel para o norte do seu império. No ano 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, atacou Jerusalém e foi expulso dela por intervenção divina. Está aí as referências bíblicas. 2 Reis, capítulo 18, do 13 ao 17, capítulo 37, e 2 Crônicas, capítulo 32, do 9 ao 21, e Isaías, capítulos 36 e 37. No ano 620, o livro da lei do Senhor foi descoberto quando o templo estava sendo reformado. Josias iniciou reformas e conduziu os judeus na renovação da aliança. Está aí as referências. As reformas não tiveram efeito suficientemente profundo, nem na sua casa, nem no povo. E logo eles voltaram a apostatar da fé. Lamentável, né? No ano 612, os babilônicos conquistaram Nínive, a capital assíria, e dominaram a Mesopotâmia. No ano 605, os babilônicos derrotaram o faraó Neco em Carquemis ou Carquemish e obtiveram o controle do Oriente Médio. Eles invadiram Jerusalém, fizeram Jeoaquim seu vassalo, cobrando-lhe tributos, e levaram alguns cativos, entre eles Daniel e seus amigos. No ano 597, os babilônicos conquistaram Jerusalém e instalaram Zedequias como seu rei títere. Levaram mais cativos, Ezequiel inclusive, para a Babilônia. No ano 586, a Babilônia tornou a atacar Judá, destruindo a cidade e o templo, e levando grande número de judeus para o exílio. No ano 539 a.C., Dario, Ciro, conquistaram a Babilônia e deram liberdade aos judeus para voltarem para a sua terra natal, 70 anos depois. 70 anos de cativeiro. No ano 516, o templo foi restaurado sob Sesbazar e Zorobabel. Aproximadamente entre o ano 450 e 430, Esdras liderou mais judeus em seu retorno a Judá e foi seguido por Neemias. Aqui estão alguns dos acontecimentos muito importantes no período da história dos profetas menores. O que nós podemos compreender é que durante o período dos profetas menores, 3 grandes impérios estiveram em evidência. O primeiro deles, a Assíria.
O segundo, a Babilônia. E em terceiro, os Medo-Persas. Eu quero que você observe nessa imagem para que você possa compreender em que período cada profeta profetizou, quais eram os reis que estavam em evidência, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. O Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, Israel. E o propósito também de cada mensagem destes profetas. Oséias, 793 a 593 a.C. Quem eram os reis de Judá? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E quais eram os reinos do norte? O rei Jeroboão. O propósito da mensagem de Oséias foi levar Israel ao arrependimento de suas próprias iniquidades. Oséias pregou para o povo de Israel. Joel, de 835 a 830. A data, na realidade, é incerta. Os reis não são mencionados no livro. E a palavra, o propósito, exortar o povo a arrepender-se, voltando humildemente ao Senhor. Amós, de 760 a 755 a.C., o rei de Judá era Uzias, e o reino do norte, Jeroboão II. E o propósito da sua mensagem? Disseminar a iminência do juízo divino sobre Israel e as nações em derredor. O quarto profeta, Obadias, que profetizou em torno do ano 585 a.C. Também não é mencionado rei algum. E o propósito da sua mensagem foi revelar a ira de Deus contra Edom. Quem são os edomitas? Você sabe? Que o nome deles também eram idumeus. Acompanhe as próximas aulas que você vai ficar sabendo quem eles eram. Qual foi a sua origem? Jonas, o profeta fujão, profetizou aproximadamente no ano 760 a.C. Reino do Norte, quem era? Jeroboão II. E a sua mensagem? Demonstrar a misericórdia divina pela pregação através do arrependimento. Aí eu faço uma pergunta. Ele pregou no Reino do Sul, Judá, no Reino do Norte, Israel, ou pregou fora dos termos de Israel? O próximo profeta, Miqueias, que profetizou aproximadamente do ano 735 a 710 a.C. Os reis de Judá eram Jotão, Acais e Ezequias. E o propósito da sua mensagem? Advertir a nação sobre a queda de Jerusalém e Samaria como o juízo de Deus. Naum, 630 a 620. Os reis de Judá e do norte também não são mencionados. E qual o propósito? Anunciar a eminente destruição da ímpia cidade de Nínive. Jonas vai lá, prega, e aproximadamente quase 100 anos depois vai Naum e entrega a mensagem. Abacuque é o profeta, podemos dizer que o profeta filósofo, aquele que questiona a intimidade com o Senhor, hein? Pregou aproximadamente no ano 606 a.C., o rei de Judá, Jeoaquim, e a sua mensagem: ajudar o remanescente fiel a compreender os caminhos de Deus no tocante à sua nação pecaminosa e à iminência do juízo divino. E o seu questionamento foi: até quando, Senhor? Aleluia! Sofonias, de 630 a.C., rei de Judá, Josias, foi um grande homem de Deus. E a sua mensagem: advertir Judá e Jerusalém do iminente juízo de Deus.
Próximo profeta, Ageu, profetizou no ano 520 a.C., nas primeiras décadas do pós-exílio, exortar o povo judeu na reedificação do templo. O 11º profeta menor, Zacarias. Que revelações extraordinárias esse homem teve do ano 520 a 470 a.C., também no período pós-exílio. E a sua mensagem, o propósito, fortaleceu os judeus quanto à vinda do Messias, Malaquias. Cerca de 430 a 420 a.C., também um profeta depois do cativeiro babilônico. E o propósito, confrontar os sacerdotes e o povo para arrepender-se dos seus pecados. Meu Deus, muito homem de Deus. Você sabia que alguns deles, como Amós, pregou e o povo não se importou? Então, meu irmão, ei moço, ei moça, faça a obra de Deus, pregue a palavra, independente de alguém aceitar, guardar ou não. O meu dever e o teu dever é sermos canais de Deus para esta geração. Então, eu falei aqui do primeiro ponto, do segundo ponto, e o terceiro ponto é a inspiração divina dos profetas. A iniciativa divina. Meus queridos irmãos, na realidade, a iniciativa sempre parte de Deus, de usar os seus instrumentos, os seus profetas, para pregar a palavra, para anunciar a verdade. Aqueles povos, aquele do Reino do Sul, do Reino do Norte, lá de Nínive, eles estavam vivendo completamente contrário à vontade de Deus. Foi por isso que Deus levantou o seu Nabi. O que é Nabi? É o porta-voz. É aquele que Deus usa para entregar a sua mensagem. Nós precisamos entender que a iniciativa de comunicar os oráculos, ela é de Deus. Ela é do Senhor. É Ele que coloca a mensagem no coração do profeta. E como acontece essa inspiração? Olha o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. O termo grego aqui é theopneustos, para as expressões inspiradas por Deus ou divinamente inspiradas. Vem das palavras gregas theos, que é Deus, pneu, respirar, soprar. Isso significa que os profetas foram movidos pelo Espírito Santo para entregar a palavra. Aleluia! Então, nós teremos muitos assuntos maravilhosos em cada profeta. Nós iremos entender um pouco da geografia, nós iremos entender sobre a condição socioeconômica, nós iremos ver como estava o nível de espiritualidade na época de cada um destes profetas. Você vai compreender quais foram os profetas que profetizaram na época do Império da Assíria, os profetas que profetizaram na época do Império da Babilônia, os profetas que profetizaram na época dos Medo-Persas. Em outras palavras, os que profetizaram antes do cativeiro assírio, os que profetizaram antes do cativeiro babilônico, os que profetizaram durante o cativeiro babilônico e os que profetizaram depois do cativeiro babilônico. É muita coisa boa para que nós possamos compreendermos melhor a palavra de Deus. Ei, meus amados irmãos, toda palavra de Deus é inspirada. Eu creio que Deus irá falar muito aos nossos corações diante destes 12 profetas menores, destes 12 grandes homens de Deus que foram verdadeiros instrumentos
para a glória de Deus na sua época e que continuam sendo para as nossas vidas, porque a partir do momento que nós paramos para meditarmos, eles continuam sendo canais de Deus na minha e na tua vida. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Ore por nós, ore por toda a juventude Umademe, ore pela nossa liderança, para que Deus possa continuar nos ajudando, nos auxiliando. Eu quero agora indicar alguns livros para você que ficou aí até o final, alguns livros que eu estou utilizando para ministrar esta aula. Eu estou aqui com esse livro do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento. É um livro muito bom, muito edificante. A revista do quarto trimestre de 2012, Os Profetas Menores. Eu estou utilizando também o Manual Bíblico Ungar. Este é um livro que ele explica muito bem todos os livros da Bíblia, de uma maneira bem sintética, com Norman Schilder, Conheça os Profetas Menores. Esse livro também é um livro maravilhoso. Eu estou aqui também com a história de Israel no Antigo Testamento, do Samuel J. Schultz. Meu Deus! Este é alguns dos livros que eu... Tem outro ali que eu esqueci do nome dele, mas também é uma introdução ao Antigo Testamento. Então tem muita coisa boa para as nossas vidas. Então continue orando por nós e não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.